Bom, dando continuidade à arte contemporânea, a última coisa que nós vimos foi sobre a Marina Abramovic, com a obra O Ritmo número 5, que inclusive ela correu, né, risco de morte por conta da fumaça, né, que teve ao redor dela. Aí, dando um gancho para isso, a gente não tem diretamente alguma obra do Paz, mas eu acho interessante porque é uma linguagem que constantemente aparece em vestibulares, que aconteceu, né, em meados dos anos 70, que são as atividades de body art. Basicamente, é como se fosse uma performance, só que utilizando o corpo como suporte. Eu vou ser bem breve, só para vocês conhecerem, mas são intervenções que ocorrem dentro do corpo. Outra palavrinha que eu quero que vocês se apeguem é essa palavra intervenção. Vocês vejam que ela vai ser muito presente em vários momentos. Por exemplo, o grafite é uma intervenção urbana, a body art é uma intervenção no corpo, a instalação, que daqui a pouco a gente vai ver, é uma intervenção dentro de um museu. Então a palavra intervenção na contemporaneidade, ela é muito comum, porque é como se fosse uma interrupção, tá? Outro ponto, a gente conhece popularmente body arts, né, como as body modifications da vida, como piercing, tatuagens, não necessariamente são ligadas às artes visuais, mas podem ser usadas como viram linguagens, tá? Mas uma tatuagem ornamental, obviamente, não vai ter uma ligação com esse tipo de body art aqui que a gente vai ver. Eu vou passar bem brevemente, tem muita coisa esquisita mesmo, e olha que eu dei ainda uma filtrada, que tem coisa bem tensa mesmo. Que afinal de contas é uma, né, atividade, usar o corpo como intervenção, e eles chamam muito para partes mais extremas, né? Aqui tem o Yves Klein, inclusive ele criou esse tom de azul, que é um tom de azul bem popular, que é o International Klein Blue, foi criado por ele, é patenteado, que é o azul Klein, né? Ele é bem popular hoje em dia porque já caiu em domínio público. Ele utilizava corpos femininos como pincel ou como contorno. Então, tipo, ele pegava, né, os corpos femininos bem selecionadinhos e aí pintava com o azul que ele desenvolveu e colocava elas nas telas. Ó, então tá vendo? Isso aqui são todos corpinhos femininos. Eu sei que parece um monte de franguinho, mas são corpos de mulheres. Aqui é a mesma coisa, aqui parece, né, propaganda sei lá, de frigorífico, né? Mas um azul bem intenso, que também é muito próximo do azul royal, né? Ó, tá vendo? Aqui os corpos das mulheres pintados. Essa aqui de baixo, essa fotografia, aqui mais abaixo, ele tá utilizando um lança-chamas. E aí ele passava tipo um líquido que normalmente bombeiros utilizam no corpo para evitar queimaduras. E aí ele passava no corpo das mulheres, elas carimbavam na tela e depois ele queimava a tela, então ficava com o contorno do corpo delas. Isso aqui é um tipo de intervenção, né, um tipo de body art menos extrema, né, mais suavezinha, levemente suave. Né? Aqui o Piero Manzoni, esse aqui causa muito revolta, mas ele é muito famoso na Itália, mesmo, tipo, conhecidíssimo. E ele é muito famoso pela obra chamada Merda de Artista. Ele enlatou as próprias fezes e aí ele vendeu, né, que chegou inclusive, ele vendia o peso da latinha de cocô com peso em ouro. Então, assim, ele ganhava muito dinheiro com isso e ele zombava, na verdade, da supervalorização da figura do artista. Tipo, eu sou muito popular, então eu vou, né, dar uma zombadinha. A body art mais tradicional dele é fazer desenhos em corpos humanos, né, corpos femininos. Sempre muito espertinhos, né? Sempre a mulherada aí pra jogo. Aí aqui ele fazendo as intervenções, só que ele tá enchendo um balão de ar que ele vendia também o balão com o ar dele, tipo, o ar do pulmão dele. Se bem que ele, né, na verdade, é uma grande sátira, por exemplo, a supervalorização de ícones populares. A gente tem muito disso hoje em dia. Né? Então, assim, sei lá, você tá num show, a pessoa joga uma baqueta, e fala, baqueta que fulano de tal, né, jogou, ok, não é cocô e nem o ar. Mas isso que ele tá fazendo é uma zombaria sobre essa supervalorização do famoso. Aí as latinhas, e ainda por cima tem, né, ó, Merde de Artiste, aí tem em francês, tem em alemão, acho que em inglês também, e a assinatura dele no topo. Aqui é a Marina Abramovic, que vocês já conhecem, que também fez intervenções corporais, né, inclusive machucou-se, né, fazendo aquela estrela. E aí ela com o ex-marido, né, falecido ex-marido dela, fazendo performances que tinham, né, reflexão no próprio corpo.
A Orlan, ela ainda trabalha com esses projetos, eu até acessei o site dela, ela é uma figura meio icônica. Ela faz cirurgias plásticas para ficar feia, tá? Então esse é o processo dela. Hoje ela faz intervenções, ela foi proibida, na verdade, há alguns anos atrás, acho que nos anos 90. Os médicos que eram contratados por ela foram proibidos de atuar. E aí ela faz hoje digitalmente, tipo, intervenções digitais no próprio corpo. Mas ela fazia tipo um evento, ela fazia como se fosse tipo um show, os médicos fazendo cirurgia nela na hora, tipo, aumentando o nariz, e sempre com a relação da crítica do padrão de beleza, de como a figura feminina segue esses padrões. Eu acho que dá pra fazer uma alusão bem interessante com a Orlan, porque tem rolado muitas críticas com mulheres que fazem lipo. Né? Não sei se vocês, né, viram, perceberam isso na internet. Eu, pelo menos, tenho percebido bastante crítica sobre isso, sobre as intervenções cirúrgicas que as mulheres fazem. Eu acho curioso porque normalmente quem critica esse tipo de postura ou não precisa ou simplesmente abdicou da questão estética. Aqui é a Roland como ela era e aqui, né, ela mais ou menos na atualidade. Ó, tá vendo aí? Hoje ela faz com intervenções digitais. Isso aqui é um dos espetáculos, né, as marcações cirúrgicas. E aí ela ficava assim, lendo um poema e o cara fazendo cirurgia nas costas dela. E ela super vestida. Gente, é uma coisa meio bizarríssima, né? Ah, que lindeza. Frutas e cirurgia na boca. Ai, tipo, passa rápido. E ela expunha, né, essas fotos, né, dos processos cirúrgicos, é, a, o vídeo. Fazia mesmo um espetáculo. Né? Aqui, isso aqui é um tipo de intervenção que ela chegou a fazer. Ah, ela é bem ousadona mesmo. Instalação. Esse é o foco de vocês, porque nós temos uma obra do Paz, que vocês já viram, que eu vou voltar só, que é uma instalação, e uma nova obra que é do Cildo Meirelles. Instalação, pessoal, eu gosto muito dessa frase, né? É preciso muito mais coragem para criar peças que irão desaparecer do que para criar peças que ficam. Quando o artista desenvolve uma performance, quando o artista desenvolve uma instalação, ele tem que contar que aquela peça não necessariamente vai ficar naquele lugar para sempre, tá? Então, se ela vai ser desmontada, ela vai ser levada para outro lugar. A instalação basicamente é uma manifestação que ocorre dentro de um ambiente. Então, eu faço uma ocupação espacial, tá? Ela pode ser efêmera, ou seja, passageira, ou ela pode realmente fazer parte, que é o caso dessa peça do Anish Kapoor, que está em Chicago, né? Parece um feijãozão, né? E é bem ilustrado, é bem brilhosão. Não tem pessoas aqui perto pra gente ter uma referência de tamanho, mas é gigantesco, tá? É bem enorme. O Anish Kapoor, ele trabalha com várias intervenções em ambientes, né, que são instalações. Ele é britânico, apesar do nome, né? Ele provavelmente ele tem origem no Oriente, mas ele é radicado, né, britânico. Isso aqui é dentro da galeria, isso é cera. Ele faz muitos trabalhos, inclusive teve uma exposição muito boa dele em Brasília, que tinha essa intervenção com cera, sempre com esse lance de criar um ambiente, né, uma estrutura. Aqui, ele usa também muito da op art, né, das ilusões óticas. Eu adoro o trabalho dele, além de achar extremamente elegante. Isso aqui, a gata está destruindo a casa. Isso aqui é um inflável e esse inflável, as pessoas podem entrar nele. Então essa parte branca que tá aqui mais abaixo, essa parte branca aqui, né, deixa eu ver se eu consigo riscar aqui pra vocês. Essa parte branca aqui, ela é um túnelzinho, então as pessoas podem entrar nisso. Isso é outra característica da intervenção, das instalações, é que as pessoas acabam por poder interagir com a peça. Nesse caso aqui não dá, né? Porque você não pode tocar nesse objeto, até porque vai deformar. Então ele mesmo interfere, mas a grande maioria das peças acabam tendo uma intervenção do observador. Isso é um grande diferencial da contemporaneidade. O observador ele sai do lugar comum só de olhar, né, as peças. Começa a fazer parte delas. Refletir em uma obra é fazer parte dela, tá, gente?
Ele tem um outro trabalho, eu não consegui encontrar, mas eu vi um documentário dele esses dias e ocupa um museu, tipo uma coisa gigantesca também, no mesmo esquema do Inflável Roxo. Esse aqui é o Ernesto Neto, eu coloquei o vídeo bem em cima do nome, mas, gente, nós temos brasileiros absurdamente bons em produção de instalações. O Ernesto Neto é um deles, eles são super consagrados fora do país. Ele cria essa coisa meio dessas gotas, né, dessas rendas. Ele foi contratado, inclusive, pela Marisa Monte para fazer um dos cenários do show dela. E essas intervenções, elas são meio sempre participo com a interação, né? Então, assim, a gente entra mesmo. Ele faz umas coisas tipo piscina de bolinha. Então, você imagina, pra adulto é maravilhoso, né? Porque parece que piscina de bolinha ficou pra criança e acabou. Então, ele cria umas coisas meio de interação e meio de prazer, sempre estimulando o prazer humano. Tem uma relação meio com é, líquidos e secreções humanas, tá? Ele faz uma alusão, tem um caráter suave de erotismo, mas é tudo bem leve. O Tunga também sensacional. Esse trabalho dele está no museu em Otim, que são peças de vidro com líquidos vermelhos. Né? Gente, eu adoro o Tunga. O Brasil tem uma galera da arte contemporânea brasileira que é muito absurda. Olha esse trabalho dele, que incrível. Essas tranças, elas são feitas de ferro, então assim, é bem pesadão, é tipo uma coisa bem maciça, assim, tem um trabalho bem forte mesmo. Tem uns crânios, aí tem uma rede, tem né, um corpo inteiro, né, um esqueletinho inteiro, bem legal. Ele sempre faz muito trabalho aludindo a cabelo, tá? E aí tem essa coisa, isso aqui são fios de cobre, também não são trabalhos muito baratos de serem produzidos, tudo é bem caro. Eu acho que a instalação, ela custa muito caro, né? E a obra do Paz, que é uma instalação, né, que é a obra Através do Cildo Meirelles. Essa peça atualmente ela é fixa no museu em Inhotim também. Gente, Inhotim é um espaço incrível, que tem várias obras de artes que são instalações. Acho que a grande maioria das produções deles expostas são instalações, né? Inhotim é o maior museu da América Latina a céu aberto, na natureza. Inclusive, eles têm uma coleção de botânica bem interessante. Essa peça está dentro de uma galeria, né? A gente pode entrar nesse espaço e aí você tem uma série de transparências e de barreiras, né, desenvolvidas. Eu, quando visitei em Inhotim, não pude entrar, porque eu tava de sapatilha, só que eu fui procurar, eu fiquei meio chateada, porque eu fui procurar fotos, e eu vi várias fotos de pessoas de sandália pisando nesse local, porque o piso é todo forrado de caco de vidro. Então ele usava, né? Ele tá vivo ainda, ele produz, mas essa peça ela é fixa, tá? Então ela tá no museu. De vez em quando eles podem montar essas peças em outros lugares, só que imagina o transporte disso, não é muito simples. E você vai entrando, né, como se fosse meio labirinto, só que tem umas transparências. Tem, por exemplo, tecido. É tudo tipo translúcido, né? Então tem camadas de plástico, aí tem umas cercas, tem umas telinhas, tem correntes, tem rede e sempre pisando no caco de vidro. Ainda tem essa coisa do barulho dos cacos. E ali no meio tem uma concentração de plástico bolha. A intenção dele é fazer uma alusão às barreiras que a gente tem na vida. Isso é bem legal assim, porque até escutei isso hoje de um aluno, né? Porque às vezes a gente vai interpretar uma obra e a galera viaja muito. Mas o artista tá vivo, então ele falou sobre essa obra. Então ele quis propor, a partir dessa imagem, uma alusão às barreiras que nós temos na nossa vida. E é muito curioso porque ele fala sobre as transparências. Então, assim, eu consigo ver além, porém eu tenho uma barreira. E é muito bonitinho, porque tem assim, ó, que é a foto da pessoa do jeito certo, né, de sapato fechado pisando nos cacos. Eu acho bonitinho, por exemplo, esse pedaço, que tem um super aquário com peixinhos, que não deixa de ser uma barreira, mas é uma barreira também bonita, é uma barreira poética. Então eu vejo que tem várias interpretações interessantes aqui. Você tem coisas grosseiras, você tem coisas delicadas, todas reunidas. E isso acho que é a vida da gente, né? Então, assim, se a intenção do artista é fazer uma alusão à nossa vida, eu acredito que funcionou super bem, tá? Então eu vejo essa obra realmente como uma interpretação de um conceito mesmo de vida. Percebam também que a arte conceitual, que a arte contemporânea, ela ganha muito conceito,
né? Então ela ganha muita explicação, até para ser diferentona desse jeito. Bom, aqui tem uma declaração, eu não vou parar para ler, depois se vocês quiserem vocês podem dar um pause e pegar. Essa descrição foi tirada do próprio Museu de Inhotim, então é uma descrição fiel, né, do que ele quer dizer, né, do que ele queria dizer com essa peça. E aí depois vocês podem ler com mais calma. Outras obras do Cildo Meirelles, essa daqui também adoro, até porque ela causa uma sensação bem louca, né, assim, nós entramos nesse lugar e o nome dessa obra é Desvio para o Vermelho. Ela é uma obra que causa, né, um pouco de curiosidade no começo, então você tem assim, você vai entrando, vai observando que os objetos, todos os objetos são de algum tom de avermelhado. Tem umas coisas rosas, enfim, mas tem tudo é tom vermelho. Então são incontáveis objetos que tem aí dentro. Você vai olhando, é tudo avermelhado. Inclusive, quando abre a geladeira, a gente não pode ficar mexendo, mas às vezes a pessoa que tá cuidando do espaço, que inclusive fica vestida de vermelho, ela usa um jaleco vermelho, ela abre, né, a geladeira e mostra que os objetos de dentro da geladeira também são avermelhados. Enfim, aí você vai entrando nesse corredorzinho, aí você se depara com essa garrafa aqui no chão, e essa garrafa vai derramando tipo um líquido vermelho pelo chão. Aí você vai seguindo, né? Gente, de repente você tá num breu, num escuro tão absoluto, e lá no fundo tem essa pia escorrendo essa água vermelha. E é muito, muito estranho, porque você vai se aproximando, só que você não sabe onde você tá pisando, você perde meio a sensação da profundidade por conta do escuro. Então, assim, é um lugar meio claustrofóbico e começa a causar agonia na gente. E essa é a intenção dele, porque ele tá fazendo alusão à ditadura, tá? Então, assim, há amigos dele que foram torturados. Então, na verdade, o desvio para vermelho tem a ver com reflexões de amigos que foram torturados. Ele, obviamente, era muito ligado a questões políticas, tanto que uma das obras mais populares dele é o Quem Matou Herzog, daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá aqui, que também já foi obra do Paz. Essa daqui se chama Inserção em Circuitos Ideológicos, onde ele carimbava frases nas garrafas de Coca-Cola e botava elas em circulação. Tem até descrito aqui que era tipo gerar algum pensamento, né, assim, estampar na garrafa de Coca-Cola e botar ela para circulação. Aí aqui tem um exemplo, tipo, essa daqui, ela tá ensinando como fazer um coquetel Molotov com a garrafa. Essa aqui tá em inglês, essa daqui, se não me engano, acho que tem Yanks Go Home. Então ele ficava colocando frasezinhas nas garrafas de Coca-Cola, falando sobre a capacidade de circulação dessas garrafas. Hoje virou um objeto colecionável, tá? Encontrar um negócio desse aí é coleção, né? Vira uma peça de consumo. Ele até critica isso, porque a intenção dele não era que as peças fossem vendidas. Mas acaba, né, gente, não tem como, né? O dinheiro vai dar né, chamar um pouquinho mais a atenção. E essas peças, elas também estão lá no espaço Inhotim, mas existem outras versões. E aqui o Quem Matou o Herzog, que ele criou um carimbo, onde ele carimbava o dinheiro e botava o dinheiro em circulação. Tem a ver com Herzog, que foi aquele repórter que foi assassinado, né, durante a ditadura militar, na verdade, tentaram fingir que ele tinha cometido suicídio, só que aí a galera analisou, disse que não tinha sentido, enfim. E aí ele ficou carimbando quem matou Herzog, inclusive, que gera, né, essa frase, quem matou Beltrano, tá bem ligado a manifestações políticas recentes também, né? Então veio daí, né? Veio dessa obra, Quem Matou Herzog, por exemplo, Quem Matou Marielle, né? E por aí vai. Bom, outra obra que é uma instalação a gente já viu, que é o Ponto de Encontro da Marie Vieira. Eu coloquei ela como minimalista, então assim, não faz tanta diferença pra gente nesse momento de se aprofundar, eu já falei sobre ela, mas também não deixa de ser uma instalação, porque novamente é um espaço de intervenção e de modificação de um ambiente, tá? Então é isso. Só para vocês conhecerem, existe uma outra versão chamada Land Art, onde os artistas eles ocupam espaços da natureza. Então, assim, eles sempre vão usar espaços naturais. Adoro land art, até porque é uma intervenção assim muito efêmera, muito surpreendente. Você tá andando no meio da rua e de repente tem uma obra de arte.
Aqui tem o Robert Smithson, que é um dos criadores, fazia essas espirais, só que dá um trabalho danado, porque é no meio do mar, então tem que ocupar com bastante areia. E também é trabalho dele. Aí o povo olha e fala, nossa, é extraterrestre. Não, é só um artista rico. E eles têm que ter grana, viu, gente, pra fazer essas coisas. O Christos e Jeanne Claude, se não me engano, acho que o Christos faleceu tem pouco tempo, inclusive. A Jeanne eu acho que tá viva ainda, mas eles são bem velhinhos. Bom, ele já era. Ela tá bem velhinha. E eles faziam esse tipo de intervenção. Isso aqui são ilhotazinhas em Manhattan. E é tecido, tá? Esse rosa é um tecido, é um pano. Aí os guarda-chuvas, gente, umas coisas muito aleatórias, né? Aqui é uma catedral, sei lá, um castelo na Alemanha. E aí eles simplesmente cobrem de tecido. É muito louco. Tá vendo? Uma opção que encontrei. Você quer... Silêncio. Tem que pedir. Em tempos de aula online, tem que pedir silêncio pra Siri. Eles descobriram real, tá, gente? Aqui a ópera de Sydney é coberta de tecido, eles pedem autorização, tem tudo bem certinho. Até porque é uma super intervenção. E é pano, né? Quilômetros e quilômetros de tecido. Essa daqui da ilha é bem intensa, porque tem vida, né, nesses lugares, então é um pouco complexo. Mas eles conseguiam. E é isso, pessoal. Então finalizamos a parte de instalação, intervenções, né, em ambientes. Faltam poucas obras para a gente finalizar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procura no Classroom ou lá no @artesvisuaulas.